Deus, aleluias. Eu quero cumprimentar a todas as princesas que estão aqui nessa noite, princesas que estão florescendo, apesar das situações, com a paz do Senhor Jesus. O nome do Senhor está sendo exaltado neste lugar, e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Primeiro porque desde a primeira vez que eu vim nesse lugar, eu amei esse lugar. Segundo, porque essa pastora que vocês têm é uma mulher de Deus. Meu Deus do céu! E eu já quero contar algo da pastora, que eu amo fazer isso, né, pastora? Glória a Jesus. Gostaria que você encontrasse na palavra do Senhor, 2 Reis 4. Enquanto isso eu vou falando. Queridos, a pastora mandou mensagem para mim por WhatsApp e ela me convidou para estar nessa noite aqui com vocês. E eu falei assim para ela, na verdade eu estava fazendo aí uma situação com Jesus Cristo, porque depois de todas essas coisas, é vacina, é Covid, é dengue, eu fiquei muito esquecida, e esse esquecimento me trouxe uma certa insegurança, e naquele dia eu estava fazendo assim, perguntando umas coisas para Jesus, que mulher gosta de fazer isso, né? E quando a pastora me convidou, eu, bem covarde, falei assim: pastora, eu tenho umas amigas cheias da presença de Deus, cheia da essência, e eu vou passar o contato para você, e faz o seguinte, porque daí eu estava oferecendo as amigas, porque eu estava ali, né? E daí eu falei: mas Jesus, então vamos fazer assim, se a pastora convidar as amigas, é porque era de Deus. E daí mandei a mensagem e fiquei aguardando, né? Aí falei assim: pastora, quem você falar que seja, será essa que você vai falar, porque você está sendo direcionada por Deus. Dali a pouco ela manda mensagem assim: então, quem sabe numa próxima vez a gente até possa chamar uma das suas amigas, mas nessa noite é você que vai estar. Então eu, humildemente, como sou mesmo, não tenho nada de mim mesmo, queridas, mas o que eu tenho vem do céu, porque Deus é maravilhoso. Porque Ele não olha para nós como nós olhamos, nós somos incapazes mesmo, mas Ele é o nosso Deus, e Ele faz nós florescermos, mesmo quando você não acha que vai florescer. Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede. Então essa noite nós estamos aqui, e nós vamos ler essa palavra aqui junto com você, amém? E a palavra do Senhor diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe respondeu: que te eu hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, aleluias. Querida, e a palavra do Senhor, ela começa assim: certa mulher. Então essa mulher podia ser eu, podia ser uma de vocês.
era uma mulher. E aqui não dá nome para essa mulher. Porém, quando você vai ler a história e está vendo, analisando a história, você vê que não foi colocado o nome dessa mulher. Porém, essa mulher tinha uma identidade. Quantas vezes o inimigo das nossas almas está querendo roubar a tua identidade? Não é preciso você ter nome. É a grande pastora, é a grande pregadora, é a grande isso, é a grande aquilo. Porque para Deus interessa a tua identidade. Quem é você na presença do Senhor Jesus? Ele quer ver a tua identidade. E essa mulher, a palavra diz, ela era esposa do discípulo dos profetas, ou seja, o esposo dela estava tipo num curso de teologia, estava aprendendo a lei de Deus para ser um profeta também. E quem que essa mulher chamou? Essa mulher chamou a Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era o grande homem de Deus, que antes de ser profeta, ele também foi discípulo dos profetas, e ele é o sucessor de Elias. E vocês lembram na palavra de Deus, que quando Elias ia ser levado para o céu, quando Elias fosse retirado dessa terra, Elias perguntou para Eliseu: o que é que você quer? E Eliseu falou: eu quero porção dobrada. Ou seja, Elias fazia milagre, através dele Deus fazia milagres, e Eliseu, ele queria que os milagres acontecessem, e em maior força ainda do que acontecia com Elias. Às vezes nós estamos pedindo também: Senhor, nos usa na tua obra. Você está preparado para pagar o preço por isso, por Deus te usar? Porque queridos, há um preço a ser pago, um preço de jejum, um preço de oração, um preço de renúncia. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está levantando mais mulheres ainda, porque aqui eu só vejo mulheres que têm dom. Não é fácil pregar neste lugar, porque cada uma que vem aqui, a gente sente a presença do Senhor. Que presença santa, irmãos. Eu não sei, na hora que essa menina estava louvando a Deus, se o céu tinha descido neste lugar, ou se nós tínhamos subido para o céu, porque nós estávamos sentindo ali Jesus tão pertinho, que dava para segurar na mão de Jesus. Você sentiu isso nessa noite, neste lugar? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E daí, Eliseu, foi tão tremenda a unção que Deus derramou sobre ele, que jogou a capa, Elias jogou a capa, ele segurou essa capa, e a partir dali foi tremendo. E um dia Eliseu faleceu, e quando ele morreu, ele estava lá na tumba, já estava só os ossos dele, e morreu um homem. Os amigos pegaram esse homem e estavam levando esse homem para sepultar. Era tempo de guerra, eles ouviram barulho, eles ficaram com medo, e eles pegaram esse defunto e eles jogaram na tumba de Eliseu. E quando eles jogaram na tumba de Eliseu, e quando esse homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ele foi curado na hora, ele sarou, ele reviveu, ele ressuscitou. Qual sonho teu que o inimigo tem falado? Deixa lá na gaveta, porque não vai acontecer, já morreu, não tem mais jeito. É mentira do inimigo. Tem jeito para você sim, tem jeito para mim sim, porque é Ele que ressuscita sonhos, é Ele que ressuscita a nossa história. Oh, louvado é o nome de Jesus. E ela falou para ele: meu marido, teu servo. Olha a identidade dessa mulher: meu marido, teu servo. Irmãos, você pode até usar máscara fora de casa, nós podemos até usar máscara na igreja, nós podemos usar máscara onde nós quisermos, porque a máscara ela fica porque é pouco tempo. Mas um lugar que você nunca vai conseguir usar máscara é lá na tua casa. O teu marido te conhece do jeitinho que você é. Você conhece o teu marido do jeitinho que ele é. Você sabe onde estão os defeitos do teu filho, do teu esposo, porque ele lá não consegue usar máscara, porque é muito tempo que ele fica, é muito tempo que você fica. Então lá não tem máscara. E esse marido aqui, olha que bênção que ele era: teu servo,
morreu. Essa mulher, ela estava sofrendo muito, mas esse homem, ele tinha deixado um legado. Um legado. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Se você morreu hoje, se você descer a sepultura hoje, qual é o legado? O que os teus filhos vão falar de você? O que a tua família vai falar de você? Você está deixando um legado, nós estamos deixando um legado, nós estamos florescendo no meio das lutas e dos vendavais. Qual é o legado que nós estamos deixando? E daí ela falou assim, ó: é chegado o credor. Quem sabe o credor tenha chegado na sua vida, sabe em que forma? Às vezes você já era uma serva de Deus, e você foi participar de ritos de macumbaria. Você já ouviu falar que tem isso? Que mesmo a pessoa sendo serva de Deus, uma hora a pessoa pode fracassar, e pode cair no mundo, e pode cair no erro. Quem sabe, Satanás ele chega em você, e ele lembra de você pecados ocultos, pecados do passado, pecados que no momento de fraqueza você cometeu. E Satanás ele vem como um credor. Por quê? Porque ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar a tua identidade de filha. Então ele faz o quê? Ele fica ali todos os dias te cutucando, todos os dias ele enfia uma agulha em você e faz você lembrar de algo lá do passado. Muitas vezes algo que você já pediu perdão, muitas vezes de algo que você já foi perdoado por Deus, mas ficou lá na tua mente. E ele vem como um credor. Mas sabe aquele dia que Deus mandou Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e ele deu o brado: está consumado? Sabe aquele dia que ele verteu o sangue dele para salvar você e para me salvar? Aquele dia foi rasgada a promissória. Nós não ficamos devendo nada para o adversário das nossas almas. Nós não devemos nada para ele. Está tudo apagado. Você hoje é serva, você hoje é filha, você hoje é herdeira do Senhor. E ela falou para ele. E eu preciso contar algo para você, porque eu não ia contar isso hoje, porque eu já contei num testemunho que eu dei aqui, mas quando eu falei que eu não ia contar, o que aconteceu, irmãos? Eu tenho uma mania, quando eu vou orar, eu coloco tudo em papelzinho, já para não esquecer, mas eu sempre fui assim. O esquecimento vem agora, mas eu sempre fui assim. Então eu coloco em papelzinho o que eu vou pedir para o Senhor. E quando eu tinha falado para o Senhor: Senhor, esse testemunho aqui eu não vou contar outro, e estava lá, porque eu tenho um monte de testemunho. Mas daí aconteceu algo interessante. Eu tinha falado que eu não ia dar esse testemunho aqui, aí eu estava mexendo numa caixa que tem uns papéis, que tem uns documentos, e eu estava separando, e eu encontrei isso, que já fazia alguns anos que eu não vi esses papéis. E queridos, o meu esposo, a maioria que sabe, né, que eu orei 18 anos para ele voltar para os caminhos do Senhor, que ele era traficante de drogas, que ele era ladrão, que ele tinha uma vida bem tenebrosa, mas 18 anos eu orei e o Senhor trouxe ele de volta para a presença dele, e ele foi ser aquilo que eu profetizava sobre a vida dele, que ele seria pastor, que ele ganharia almas para Jesus, que ele seria um servo do Senhor Jesus, e Deus me deu essa bênção. Mas queridos, não é porque é pastor, não é porque é servo do Senhor, que muitas vezes não cai em dívidas e em contas. E depois que nós voltamos, e depois que nós tivemos uma vida ali na presença de Deus, o que aconteceu? Porque daí eu vou para o fim dessa situação aqui. O meu esposo, ele ficou acamado durante algum tempo, e durante um ano ele ficou acamado de usar fraldas. Então ele ficou numa situação bem difícil, fazia hemodiálise 3 vezes por semana, ele e minha mãezinha, eu levava eles, depois eu buscava eles, às vezes ficava lá, mas foi um tempo bem difícil. E quando meu esposo faleceu, queridos, eu fui ver como é que estava a nossa vida daí, as nossas contas, porque como ele cuidava de tudo isso, então eu ia só vivendo, né, e lutando.
E, queridos, olha, é tão incrível que eu não lembrava mais a quantia, mas aqui está a quantia, porque foi nessa época que eu escrevi. Mas eu comecei a orar para o Senhor ter misericórdia, porque eu não teria como pagar a dívida. Eu fui ver as dívidas que tinham. Uma dívida era 7.661,29. Uma dívida no Banco do Brasil era 18.159. E uma dívida no Pan-Americano de 20 mil reais. O carro que estava sendo pago, mas desde que ele ficou doente, não pôde por aí. Então, eu quando vi todas essas dívidas, no valor de 46.820, e todas no meu nome, e o meu nome ficou sujo. E uma vez eu fui pregar numa igreja, eu fui ministrar a palavra de Deus. Uma vez eu fui numa igreja que ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, e eu sentei no último banco, e eu estava com uma pergunta para Jesus, porque eu gosto de fazer meus questionamentos com Deus. E eu perguntei assim para Deus: Deus, eu tenho dívidas para pagar, o meu nome está sujo, como que eu subo no teu altar, falando que tu faz sinais, que tu faz milagre, e o meu nome está sujo? Queridos, quando eu estava pensando isso, falando isso para Deus em pensamento, a pessoa que estava pregando falou assim: você aí que está aí no último banco, era eu, falou assim: continua pregando a minha palavra, porque sou eu que vou resolver, não é você, você não tem como resolver. E eu falei: então tá bom, Jesus, isso me dói. E todas as vezes que eu chegava na primeira escadinha das igrejas, eu falava: Jesus, lembra que tu fez uma promessa para mim? E quando era esse ano aqui, irmãos, que meu esposo já tinha falecido, eu falei assim para Deus: Deus, eu não consigo mais ter essa dívida. Eu agora vou usar toda a minha fé. E eu enjoelhei, queridos, na presença de Deus. E aqui no papelzinho está escrito exatamente o que eu falei em cada papelzinho. Eram 3 dívidas. Dava o valor de 46.820. Nunca eu vi tanto dinheiro. E daí eu escrevi assim, ó: Senhor Jesus, limpa meu nome. Em todos os papeizinhos eu escrevi isso: Senhor Jesus, limpa meu nome. E aqui está anotado o dia que eu fiz essa oração, dia 2/12/2019. Eu falei: Senhor, eu não consigo mais viver assim. E eu só um milagre para resolver esse problema. Porém, eu estou pedindo ao Deus que faz milagre. E eu tenho certeza, Senhor, que eu vou ter essa bênção para contar. E onde eu for, eu vou contar o meu testemunho. Não é porque eu prego só prosperidade, mas é porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele sabe as suas dívidas. Ele sabe o que você está precisando. E Ele nessa noite, se Ele falou para eu contar esse testemunho aqui, é porque tem alguém, porque a palavra é direcionada, a palavra é dada por Deus. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. E eu quero dizer para você que se você estiver ouvindo, a palavra do Senhor diz: creiais nos meus profetas e prosperareis. Creia, porque o Senhor vai lá, vai na tua conta bancária assim, vai no teu guarda-roupa assim. Ele é rei dos reis, Ele é dono de tudo, é dono até de você e de mim. Não há impossível para o nosso Deus. Agora atenção para o detalhe do milagre. Eu comecei a negociar essas dívidas. Irmãos, eu comecei a negociar essas dívidas e eles foram negociando. No fim, só para resumir para você, no fim, a dívida que era 21 mil veio para 3.700. A que era de 7 mil veio para 800 reais. E a que era de 18 mil, estava demorando mais para sair a resposta. Eu falei: bom, se a de 7 veio para 800, a de 18, né, vai dar 1.000 e alguma coisa. Mas, Senhor, eu creio que Tu pode fazer milagre aí. A de 18 mil, irmãos, veio também para 800 reais. Porque Deus é Deus. Aí, toda a dívida agora era 4.800. Então, de 46.820, veio para 4.800. Eu falei: meu Deus! Joelhei, irmãos, amo joelhar. Joelhei, falei: meu Deus, como Tu és lindo, 4.800, Senhor, mas eu não tenho de onde tirar, Senhor.
4.800 para mim é uma fortuna, Jesus. O que eu faço agora? Irmãos, eu comecei a orar. E daí um mandava uma oferta, uma mandava um presente. Eu não via, tá? Eu tenho umas caixinhas, porque eu sou mesmo pessoa das caixinhas, pastor já me conhece. E eu colocava naquela caixinha ali, eu ia colocando naquela caixinha. Olha, queridos, quando foi no dia 28, porque eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, aqui está a caixinha vazia, mas tu vai encher. Senhor, antes que vire o ano, porque eu não quero passar mais um 1º de ano daquele jeito. Eu quero passar só glorificando, mas porque o milagre já vai estar na minha mão. Irmãos, quando foi dia 28/12 de 2009, que eu abri as caixinhas, eu tinha dinheiro para pagar a dívida. Irmãos, isso é Deus. Isso é Deus, porque nós não temos condição nenhuma. Nós não temos de onde, eu não tinha de onde tirar. Às vezes você tem, mas às vezes o que você está pedindo aí, não é o que eu pedi, mas Deus está vendo o que você está pedindo. Cadê o relógio, pastora? Ah, está aqui, glória a Deus, aleluias. Irmãos, daí eu paguei a dívida, limpei meu nome para a honra e a glória do nome de Jesus, porque nós servimos a Deus, Ele não é Baal, Ele ouve tua oração, sabe o que você está precisando. Mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Aí ela falou assim, olha o que essa mulher falou, é chegado o credor, para levar meus 2 filhos, para serem escravos. O marido tinha morrido, era servo de Deus, sobrou só 2 filhos para alegrar a vida dela, e eu sei o que é ter alguém para alegrar a minha vida, porque desde que Deus tirou, Deus levou, Deus faz tudo na hora certa, a hora que Ele quiser me levar também, glória a Deus, aleluias. Mas desde que Deus então levou a minha mãezinha e meu esposo, Deus preparou que meu genro, que é ciumento dos filhos, deixou meu neto ir morar comigo. E é bênção de Deus na minha vida, irmãos. A gente ficou ouvindo mensagem, chorando junto. Eu estava passando por essa crisezinha ali, né, pastora? Eu fui chamada para ministrar, e ele segurou minha mão assim, lá na igreja, e ele falou assim, mãezinha, porque ele me chama de mãe. Mãe, por que você está preocupada, se quem vai falar é Deus? Se alegra, mãe, eu quero ver você deixando Deus te usar. Essa mãe ia perder os 2 filhos. Eles seriam levados como escravo. Ela não veria mais os seus filhos todos os dias. Ela não beijaria os seus filhos. Ela não diria eu amo vocês, porque eles seriam escravos. Sabe-se lá até quando que eles iam ficar para pagar essa dívida. E daí Eliseu perguntou para ela, que eu hei de fazer? Como é que eu posso te ajudar? E perguntou, dize-me, o que é que tens em casa? Nessa noite, queridos, que a sua casa, a casa aqui que nós estamos falando, é essa casa, é o templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes você está falando igual ela, que ela falou, a sua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Você tem a botija de azeite? Às vezes você pensa, eu não tenho nada, mas você ainda ora, você ainda jejua. Mas não é mais aquele jejum do dia todo. Não, mas é entre você e Deus. Mas não é mais aquela oração de ficar 1 hora enjoelhado. Não, mas é você e Deus. Ainda tem um pouquinho de obediência a Deus, ainda tem um pouquinho de fé em Deus. Então, se tem um pouquinho ainda de azeite na tua botija, você vai vencer em nome de Jesus. Aí ele fala assim, pega emprestado. E aqui dentro do pega emprestado, eu queria te perguntar, o que você veio pedir essa noite? Eu vou dar um exemplo para você de pedir emprestado, de pegar emprestado. Em final do ano,
Eu fiz os exames de rotina, fui no médico, na médica fiz os exames de rotina. E quando eu voltei para saber o resultado, ela falou assim para mim, nossa, eu falei, sim, doutora. Ela falou assim, você está com um problema nos ovários e você vai ter que fazer uma cirurgia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar todos os papéis para a cirurgia e vai chegar lá na sua casa. Eu falei, tá bom. Eu cheguei em casa, minha filha até perguntou, mãe, o que a médica falou? Eu falei, falou alguma coisa de cirurgia, mas acho que não é nada não, porque eu não estou sentindo nada. E não estava mesmo. Então, filha, eu tenho outras coisas para me preocupar agora. Vamos deixar isso para conversar isso outra hora, vamos. Hora que chegar o papel a gente conversa. Passou o tempo, acho que foi 1 mês e pouquinho. Eu tinha esquecido desse problema. Eu falei, acho que eu devo estar curada, porque primeiro que eu não estava sentindo nada, continuo sem sentir nada, essa médica se enganou. Aí, queridos, chegou o papel, pedindo para eu ir no Hospital do Câncer. Aí eu fui, chegou o papel, nem falei para minha filha para não preocupar a pessoa. E daí eu fui no dia que estava marcado, cheguei lá, ele falou assim, então, nós vamos ter que fazer uma cirurgia e vamos... Aí eu falei para ele assim, doutor, essa cirurgia é bem complicada ou é bem simples? Ele falou assim, toda cirurgia é complicada, não tem nada simples em cirurgia. Eu falei, beleza, mas essa cirurgia é aquela dos furinhos ou é aquela de cortar? Porque, irmãos, eu fiz uma cirurgia de tirar a vesícula, que misericórdia, eu fiquei quase 1 mês de cama para me recuperar. Aí eu falei, doutor, qual que é? Ele falou assim, filha, pelo SUS é a de corte, claro. Eu falei, tá bom. Olha, irmãos, eu quase não tenho medo e eu me considero até fortuna, porque Deus me fortalece. Mas eu vou te contar uma coisa. Sabe aquela pracinha que tem lá na frente do hospital, assim atrás, sei lá se é na frente ou atrás, mas tem uma pracinha lá no Hospital do Câncer. Eu fui lá, mas sabe aquela hora que te dá uma tristeza muito grande? Aquela hora que você se sente sozinha. Eu cheguei naquela pracinha, eu chorei. Eu falei, ai Jesus, eu não queria fazer essa cirurgia, mas se eu tiver que fazer... Eu não sei como que eu vou pedir para ti, Senhor, mas eu tenho na minha cabeça todo dia que tu és dono do ouro e da prata. Abre uma porta para eu fazer essa cirurgia de pontinho, porque eu ouvi falar, que eu nunca fiz, mas eu ouvi falar que se recupera rápido, que nem dói. Falei, quero essa, então, se eu sou obrigada a fazer. Queridos, eu estava muito triste, mas eu fui pedir emprestado. Sabe aonde que eu fui pedir emprestado? Lá no culto da casa do casal 20, do Roger e da Alê. Eu não contei nada, que eu estava passando aquela tristeza. Mas eu fui naquele culto na quarta-feira. E ele, usado por Deus, tão direcionado por Deus, ele chamou eu para enjoelhar. E ele começou a orar. E a hora que ele começou a orar, eu sentia um bálsamo, queridos. Eu senti uma coisa tão gostosa. Eu falei, Jesus, eu não sei se eu estou sendo curada, ou se tu está fazendo essa cirurgia aqui, ou como é que vai ser esse negócio. Eu sei de uma coisa, eu estou saindo aqui de cabeça erguida, porque eu recebi um milagre aqui. E daí terminou o culto, eu fui embora. Queridos, fazia 5 anos que um plano de saúde ia no escritório que minha filha trabalha, doutora Marli Fagundes, e oferecia o plano de saúde lá para ela, e ela nunca aceitou. Ela falava, não, vai ficar muito caro, está complicado, não vamos fazer, ano que vem vocês voltam. E ano que vem eles voltavam. Fazia 5 anos, eles chegaram lá e a mesma coisa que eles falaram durante esses 5 anos, eles falaram de novo. E ela falou assim para Fernanda, minha filha, Fernanda, se eu fizer, quem você quer colocar? A Fernanda falou para ela, eu quero então, se a senhora fizer, eu vou colocar eu, meu esposo e meus 2 filhos e a minha mãe. Aí a doutora falou para ela assim, então, eu vou pagar metade, porque vai ficar R$1.200, eu vou pagar metade então da sua mãe, depois a gente vê isso no final do ano. Ela falou, então eu quero. Aí a doutora falou, então pode fazer o plano que nós vamos fazer. Fez o plano de saúde. Olha, irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, irmãos.
Deus atua na vida de quem acredita. Começa a acreditar. Ah, não estou vendo nada acontecendo, não tem importância, continua acreditando. Eu também não via, mas eu falava, eu sei que está acontecendo. E daí, irmãos, eu bem, falei assim, nossa filha, agora eu tenho plano. Mãezinha, então, é uma coisa assim, tem que ver lá, mãezinha. Eu falei assim, não filha, não vem com isso não, vou marcar o médico e vou lá no médico. Aí marquei o médico lá na Cleba. Ai, glória a Deus. Fui lá, irmãos, ele mandou fazer um monte de exame. Depois eu fui lá para ver o resultado. Ele falou assim para mim, então, minha senhora, é assim, a senhora vai precisar fazer a cirurgia mesmo. Eu falei, amém, doutor, mas é a de furinho, né, doutor? Ele falou assim, ah, sim, eu faço a de furinho, só que a senhora vai lá no plano e resolve com eles, porque pelo que eu estou vendo aqui, está fazendo 1 mês e pouco que vocês estão pagando plano. É isso mesmo. Aí ele falou assim, então vai lá, irmãos. Eu peguei aqueles papéis, mas eu fui tão tranquila lá no plano. Eu cheguei lá, falei para a mocinha, ô meu amor, eu vou fazer uma cirurgia, ó, tá todos os papéis aqui. Ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, só espera, não lembro mais se era 10 dias para o plano dar a resposta. E ele tinha pedido tanta coisa para fazer essa cirurgia, tanto aparelho. Irmãos, com 7 dias saiu a resposta liberando para fazer a cirurgia. A cirurgia que eu tinha visto para fazer particular, porque a hora que falou lá que era de cortar, eu pensei, nossa, eu vou entrar numa dívida e até agora um projeto lá no hospital que você paga a vida inteira, mas faz particular. Eu fui ver, era 18 mil, eu falei, não posso, só se fosse 2 mil, aí a gente encarava. Irmãos, olha o que Deus faz. Olha como que Deus age, irmãos. Fiz a cirurgia, foi tremendo, foi uma bênção. Eu confesso para você que com 1 semana eu estava bem, mas irmãos, Deus mandou minha irmã cuidar de mim. Pensa que minha irmã fazia faxina, limpava a casa, cuidava de tudo, cuidava das minhas roupas, cuidava de mim igual um bebê. Então eu fiquei lá 2 meses descansando, irmãos. Só lendo a Bíblia, só descansando. E ela falava, e como é que você está? Eu falava, estou bem, mas preciso descansar mais um pouquinho. Oh, glória! Deus é lindo, irmãos, e Ele faz infinitamente mais. E eu agradeço a esse casal maravilhoso, que tem sido bênção de Deus na minha vida, desde que eu conheci. Eu amo muito vocês. E aí ele fala para ela assim, ó, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Fecha a porta. Nós estamos falando de casa. Fecha a porta da fofoca. Fecha a porta da falta de fé. Fecha a porta do julgamento. Fecha todas as portas que não vão te levar para lugar nenhum. Abre a porta do ser simplesmente florescer. Abre as portas de deixar o Espírito Santo agir na tua vida. E você olhar para o próximo, e quando vê que o próximo tem um defeito, orar por ele para Deus tirar esse defeito. Não é para você, o trabalhar é de Deus, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que muda. E daí, ele falou para ela, então entra na sua casa, com seus 2 filhos e fecha a porta. E deita azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Por falar em estiver cheia, você está vendo a sua pastora cheia de Deus? Você está vendo os seus líderes cheios de Deus? Eles precisam que você continue orando por eles, porque eles estão na frente da batalha. Você vai ser abençoado quando você orar pela sua pastora, pelo seu pastor, pelos membros da igreja, por aqueles que estão na frente da batalha. Sabe aquela que vem aqui pedir oferta? Ela passa por uma perna tremendo para vir pedir oferta, porque não é fácil não, mas ora por ela. Põe a parte, ora por ela. E ela foi embora, foi para a casa dela, fez tudo o que o profeta mandou. E interessante dizer que ela enchia, ou seja, é ela que estava com o recipiente que estava enchendo. E o filho dela segurava. Em qual parte da história da nossa vida que nós perdemos a rédea da situação
E agora os nossos filhos mandam na nossa casa mais do que nós. Em qual parte da estrada nós temos que retornar lá e falar: espera aí, meu filho, aqui em casa você não vai ouvir música secular não, aqui em casa você não vai assistir filme pornô não, aqui em casa não, gavião, aqui tem dono, o dono aqui é Jesus Cristo, e na minha casa só entra o que eu deixo entrar. Na sua casa só entra o que você que é mulher de Deus e você que é homem de Deus deixa entrar. Eu fui esposa de traficante, mas vou te falar, dentro da minha casa não. Lá fora fazia o que o diabo usava, mas dentro da minha casa tinha que respeitar que lá tinha a arca da aliança. Se na tua casa tem a arca da aliança, tem a presença, tenha certeza, tem vitória, tem graça. E daí ela pega e fala para o filho dela, com certeza, um foi lá levar, a vasilha que já estava cheia, e ela falou para o outro, põe aqui outra vasilha, e ele falou, não tem mais vasilha, já acabaram todas as vasilhas. E daí a Bíblia diz assim, e o azeite parou. O azeite só para quando acabar as vasilhas. O azeite neste lugar aqui, eu profetizo que não vai parar, porque cada dia vai ter mais vasilha aqui, precisando e recebendo o azeite do céu, o azeite fresquinho lá do céu, e cada dia o Senhor vai trazer mais mulheres que precisam desse azeite, para a presença do Senhor, para entrar aqui derrotada e sair daqui vitoriosa, para entrar aqui de cabeça baixa e sair com a cabeça erguida, e sair glorificando ao nome do Senhor. E daí o que essa mulher fez? Ela voltou lá no homem de Deus. Pede oração para homens e mulheres de Deus, que não vão contar seu problema para todo mundo, mas vão levar seu problema para Jesus. E quando receber a vitória, irmãos, vai lá e conta também. Esses dias me ligaram que era para orar, a pessoa tinha um carro para vender, a venda travou, não conseguia vender aquele carro por nada, baixava o preço. Eu falei, para de baixar preço, põe o preço que vale e acabou, e vai vender. Ora por mim, pastora, vou ficar orando. Ó filha, o dia que você receber um milagre, telefona para eu parar de orar, porque nós temos várias coisas para pedir, aí a gente já tira isso aí da fila, Glória a Deus. Passou, irmão, 6 meses, eu falei, não é normal. Um trem está errado com esse negócio. 6 meses não vendeu aquele carro ainda, para com isso. Telefone para a mulher, pastora do céu, dali uns 15 dias vendeu o carro. Eu falei, que palhaçada, minha filha. Você nem ligou para me contar e eu estou aqui, intercedendo. Vai lá, conta para a sua pastora, e a hora que Deus fizer o milagre, volta lá e conta para a sua pastora, agradece ela. Ela está esperando para aumentar a fé dela também, uai. Oh, glória. E daí, o profeta falou para ela, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vivei do resto. Mas o resto não é um pacotinho de bolacha com o resto de bolacha quebrada, não. O resto é um resto tão lindo. É o que vai te sobrar depois do milagre, é paz no teu lar, é amor no teu casamento, é unção de Deus na tua vida, é perdão de pecados. Deus está neste lugar, queridos, e Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. E agora eu só quero falar uma coisa aqui para você, para nós estarmos orando e impetrando a bênção que eu sei que está neste lugar e que Deus está fazendo. Se você sair daqui e você durante a ministração, você colocou um problema na presença de Deus, pode se preparar que vai ter milagre na tua vida. Pode se preparar, queridos. Se prepara porque tem milagre chegando para a tua história. Aquilo que você está pedindo está vindo aí. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. E eu fui estudar sobre várias plantas, mas sobre o IP, Deus já deu uma mensagem para a pastora. Não deu, pastora? Fala para mim a verdade. Deu uma mensagem para a pastora que ela vai quebrar tudo, glória a Deus. Mas daí eu fui estudar sobre o mandacaru. O mandacaru é uma árvore nativa do Nordeste.
ela tem um alto grau de resistência. Fala com você, ter um alto grau de resistência. Ela cresce de 5 a 8 metros de altura. Só que nós, mulheres que florescemos, o crescer nosso não é para cima, é para baixo. É nas raízes que nós crescemos. Porque quanto mais você se humilha na presença do Senhor, mais você cresce na presença dEle. Na presença das pessoas, apenas uma pessoa humilde que está fazendo a vontade do Senhor. O caule dela, olha, eu achei isso aqui impressionante. Armazena água por até 2 anos. Então, se ficar 2 anos sem receber milagre na tua vida, você vai continuar confiando? Então, se você pedir e Deus não fizer no mesmo mês, você continua falando que Ele é Deus? Ela resiste até 7 graus negativos. No tempo do frio, ela resiste. Ela resiste a um calor de 45 graus. Sua fé vai ser provada na fornalha da humilhação. Resiste firme e olha para o milagre que você não está vendo, como se estivesse já acontecendo. Quanto mais ela corta, quanto mais ela é cortada, mais ela brota. Você não precisa se defender quando alguém falar de você. Deixa Deus se defender. Ele é especialista em defender e mostrar quem você é de verdade. Seus frutos são doces e contêm sódio, magnésio e fósforo. Sabe quando que ela dá flores? Ela dá umas flores lindas. Ela é portadora de boas notícias. Toda vez que vai chover, está uma secona lá no Nordeste. Quando vai chover, ela floresce. O caule dela é usado para fazer remédio. A raiz dela é usado para fazer remédio. Que sejamos mandacaru. Que possamos ser o remédio na vida daqueles que estão aflitas, naqueles que estão desesperançados, naqueles que não sabem mais o que fazer. Que Deus use cada mulher deste lugar para ser o mandacaru, em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Pode orar, pastora? Glória a Deus. Nem Salomão em toda a sua glória bebeu uma água num copo desse, irmão. Sou eu, glória. Feche os teus olhos. E eu gostaria que você pensasse em algo. Sabe aquela coisa que só Deus pode fazer? Que você já tentou de tudo com as suas forças, com as suas mãos, mas você não conseguiu. Só Deus pode fazer. Eu creio que essa é uma noite de milagre. Desde o começo do culto nós estamos sentindo uma unção de milagre neste lugar, uma unção de cura neste lugar, uma unção de resposta de Deus para a nossa vida neste lugar. Paizinho querido, Tu és maravilhoso, lindo, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus que cuida de nós com amor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença desde o início desse culto. Nós viemos oferecer o melhor para Ti. E agora, Senhor, eu sei que Tu és um Deus especialista em fazer milagres em qualquer área da nossa vida. Senhor, eu quero colocar cada mulher que está aqui, Senhor, na Tua presença. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, olha agora para cada uma. Tu sabe o que elas estão colocando na Tua presença. Tu sabe os milagres que elas estão precisando. Meu Pai, aquelas que estão sendo acusadas por pecados do passado. Meu Pai, cai por terra agora toda a artimanha do inimigo das nossas almas. Senhor, vai lá na casa dessas mulheres. Senhor, coloca no portão anjos com espada desembainhada. Nenhum mal chegará na casa das Tuas filhinhas. Meu Pai, olha para a vida dos filhos, olha para a vida dos netos. Restaura aquele que precisa ser restaurado, liberta o que precisa ser liberto. Faz milagre, porque Tu tem liberdade de fazer milagre. Eu creio, nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. Obrigado, pastor. Obrigada, igreja. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.